Bora lá, pessoal. Estamos hoje aqui para mais um episódio do nosso podcast Bastidores. Aqui vocês já sabem que nós abrimos as cortinas do mundo jurídico, do mundo corporativo. Estamos novamente em São Paulo, com a Faria Lima aqui ao nosso fundo. Estou ao lado do meu colega, host, sócio, Rafael Bernardes. Hoje, o episódio ele vai ser muito interessante, justamente porque o tema ele é intrigante. É a coragem de liderar com vulnerabilidade. Gostei muito desse tema, acho que foi o Beto que escolheu esse título, não sei se foi o Beto, mas se não foi o Beto, a pessoa que escolheu tá de parabéns. Espero que não tenha sido o GPT, né? Hoje a gente entrevista a Rafaela Seolin. Muito obrigado por ter vindo, Rafa. Eu sei que pelo teu currículo aqui, a tua agenda ela deve ser muito concorrida e agradeço por ter dedicado esse tempo para nós. A Rafaela, ela é head de logística de matérias-primas na Ambev, com mais de 12 anos de experiência na área de supply chain, planejamento e gestão de equipes em larga escala. Engenheira de formação, com MBA internacional pela FIA Business School. Rafaela construiu sua carreira liderando operações complexas, onde resiliência, empatia e estratégia se unem para entregar resultados sustentáveis. E a Rafa, como de costume, a gente sempre pede para o entrevistado trazer para nós um livro, né, de referência que vai pautar esse nosso bate-papo. E o livro que ela escolheu foi A Coragem de Ser Imperfeito. Muito legal, acho que tem muito... A gente vai conseguir, de fato, explorar muito esse tema. Te agradeço novamente por ter vindo, Rafa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falar de um tema que eu adoro, liderança, pratico no meu dia a dia, e o livro traz um pouco dessa provocação, né, de e aí, eu preciso saber de tudo o tempo todo, preciso o líder herói, né, ou não, como é que a gente coloca essa vulnerabilidade na prática no dia a dia? Um show de bola. Tava brincando com a Rafa aqui, que o episódio ia ser de como fazer uma cerveja. Ela, não me pergunte sobre isso. Não sei fazer cerveja, eu trabalho com É logística. com logística, porque a pessoa, a Ambev é uma empresa muito grande, então todo mundo, eu tenho a ilusão de que todo mundo sabe fazer uma cerveja que trabalha lá, né? Ou pelo menos gosta de beber. Mas gostar Decepção, de beber, não sei. e não sabe. Mas gostar de beber, eu gosto aqui do meu lado. Isso aí sim. Tá certo. Muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco, tá? Rafa, te perguntando para introduzir esse nosso bate-papo, conta um pouquinho da tua história, como que tu chegou até aqui hoje? Legal. Eu sou do Espírito Santo, eu estava contando um pouquinho para vocês aqui antes também, então nasci numa cidade interior, saí de casa cedo para fazer faculdade, fiz faculdade no Rio, entrei na Ambev por curiosidade, porque eu queria trabalhar com logística, fui procurar uma empresa que fosse referência de logística, e aí você pensa que você acha a cerveja onde você vai, né? Então, entrei na Ambev e aí vem o famoso sonho grande, né? Eu comecei a crescer, a gente começa a trabalhar num mundo que você não vê limites, você acaba sendo desenvolvido o tempo todo. Eu falo muito de uma relação de troca de ganha-ganha, então me via sendo desenvolvida, entregava muito para a empresa e esse ganha dos dois lados sempre funcionou. Então foi um pouquinho assim que veio minha trajetória até aqui. Entendi, muito legal. E Rafa, e por que tu escolheu engenharia? Nossa, essa é legal também, tem um pouco a ver com minha vida pessoal. O meu pai tem uma torrefação de café no interior do Espírito Santo, então quando eu fiz engenharia, na verdade, meu plano era voltar para o Espírito Santo Entendi. para trabalhar lá. Então mudou um pouquinho depois, eu acho que... Eu falo sempre que eu gosto muito de planejamento de carreira também. Então, acho que a gente sempre planeja, mas a gente tem que estar muito com cabeça aberta para mudar esse plano, né? Então, sim, fiz engenharia para voltar para casa, trabalhar na empresa do meu pai, mas ao longo do tempo eu entendi que não era aquilo mais que eu queria, que tinha outras coisas que faziam mais sentido para mim. Então, os planos foram mudando, mas no final tudo deu certo também. E daí tu resolveu intraempreender dentro da Ambev. Talvez. Talvez. 12 anos de Ambev, tu começou com que cargo lá dentro? Eu entrei para um programa de talentos, já na logística, e aí eu comecei, minha primeira função foi supervisora de armazém. Essa história também é interessante, porque tinha passado antes um pouco por consultoria, né? E aí consultoria, minha primeira experiência tinha sido com consultoria você trabalha mulher de terninho, salto alto, camisa social. Então, eu tinha tido essa experiência, meu primeiro contato com a Ambev, eu lembro que eu fui, assim, mega arrumada pra lá, e aí virei supervisora de armazém. Então, o supervisor de armazém é colocar a botina, né, é PI mesmo, Isso aí mesmo. colete, Nossa. óculos, capacete, enfim, tudo que você imaginar, então deixava a vaidade um pouquinho de lado. Então, minha primeira função foi supervisor de armazém, que eu acho que foi até um teste de fit cultural, assim, se de fato eu estava disposta a tudo aquilo para conseguir seguir minha jornada lá dentro. E deu certo. Que legal, que legal.
E em relação a essa questão hoje, né? Hoje tu trabalha com gestora, como é que é a tua atividade hoje dentro da empresa? Hoje eu tô como head de logística de insumos, né? Então, tudo que você pensa que você precisa para fazer uma cerveja passa pelo meu time hoje. A gente faz a interface entre o time de suprimentos e o time de logística. A gente chama de operação de call-off, colocar os pedidos e conseguir entregar toda a parte de planejamento, acompanhamento de entrega, gestão de estoque, tudo isso passa pelo meu time hoje. Então, a Ambev tem mais ou menos 40 fábricas, né? Dentro dessas 40 fábricas, toda essa logística passa pelo meu time hoje. Que legal. E hoje tu tem quantas pessoas que tu lidera, mais ou menos? Mais ou menos 50 pessoas. 50 pessoas. Bacana. E, Rafa, por que tu escolheu esse... Foi tu que escolheu esse tema? Fui eu que escolhi o livro. Tu escolheu o livro, não, o isso tema, eu sei. Acho que o título O acho tema que não eu. foi tu, Beto? Escolheu esse? Ficou bom? Gostei. Ficou bom, eu gostei. Porque me instigou, me intrigou também. E eu tô louco pra te perguntar por que a vulnerabilidade ela é um fator positivo dentro da liderança. Legal. Eu vou explicar um pouquinho até da ideia de quando eu conversei um pouco com o Beto, que e aí tá muito no começo do livro 2 conceitos de escassez, que é o ponto de você nunca ser bom o suficiente. Eu acho que a gente vive muito isso hoje no nosso dia a dia também, então posso falar também porque eu gosto de esportes, assim como a Mari, nossa amiga em comum. Então também tenho isso de querer fazer esportes, querer estudar, querer trabalhar, querer ser boa em todas as áreas da minha vida, né? Então eu acho que todo mundo passa por um pouco desse conceito hoje de querer ser bom o tempo todo em todos os aspectos. E aí quando a gente traz esse conceito para a liderança, junto com o conceito de vulnerabilidade, para mim vem o ponto o líder precisa saber tudo o tempo todo. A história do líder herói, que se você não souber tudo, ou se você não souber direcionar seu time, se você não puder errar, você não é um bom líder. E eu não acredito nesse conceito, né? Se em algum momento, a gente há 10 anos atrás trabalhava com esse conceito, hoje não é o que eu acredito. E para mim a vulnerabilidade, ele vem desse momento entre líder e liderado de falar, olha, eu não sei, vamos construir junto, me ajuda aqui, o que você acha, vamos dividir opiniões, vamos debater o tema. Então vulnerabilidade para mim vem nesse conceito de também perguntar, ouvir, e não só o tempo todo a gente como líder tá falando e tá direcionando o time. Entendo. Mas para instigar o debate, né? As pessoas elas não tendem ou elas não querem ver no líder alguém que determine realmente as diretrizes e saiba aonde quer chegar. Não tem até aquele dizer, não tem vento bom para o marinheiro que não sabe qual porto ele quer chegar. E esse questionamento que eu te peço, como que eu mostro uma vulnerabilidade de eu, ok, não tenho controle de todas as situações, mas ainda assim eu não desperto aquele sentimento no colaborador, tipo, esse cara não sabe o que ele tá fazendo. Como que eu consigo lidar com isso? Eu acho que tem um ponto de autoconhecimento e confiança também que você tem que ter para poder chegar nesse nível de ser vulnerável. Então eu com 12 anos de logística eu posso falar que eu sei alguma coisa do que eu faço, então hoje talvez aplicar na prática com o meu time é mais fácil, porque eu tenho uma bagagem que eu trago comigo, então se eu em algum momento perguntar e falar, esse assunto aqui, o que você acha, qual a sua opinião, eu tenho todo um contexto para dar minha opinião também, então talvez não é que eu não sei, muito mais de vamos discutir o tema e eu estou disposta a mudar de opinião. Então acho que a abordagem pode ser nesse sentido, e eu sinto que as novas gerações também, elas querem ser ouvidas. Então acho que essas duas coisas vão de encontro, assim, eles também querem ser escutados, assim, né? Então talvez em algum momento, e quando eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás, era legal quem mais falava na sala, né? Era legal quem puxava, quem liderava e etc. Eu acho que agora a gente começa a questionar um pouco esse modelo, e eu gosto muito de praticar a história do escutar mais, de perguntar mais, afirmar menos e perguntar mais. Eu gosto daquele conceito que, se você está o tempo todo afirmando, talvez você está perdendo a oportunidade de perguntar, e perguntando você também pode direcionar a pessoa para onde você acha que é o lugar que ela precisa chegar. Então talvez eu já tenha minha opinião formada que é para chegar aqui, mas em vez de afirmar que a pessoa precisa chegar aqui, eu pergunto para ela, para ver se ela concorda para a gente chegar aqui junto. Então acho que aplicar esse conceito da vulnerabilidade, mas também com a escuta ativa. Me lembrou um pouquinho o método socrático aqui, né? Só sei que nada sei, e aí a partir das perguntas eu começo a construir a verdade, consigo construir os caminhos. Mas até uma questão bem interessante, nós estávamos falando no episódio anterior sobre ego, foi um dos temas que foi trazido, e aí faço uma correlação entre vulnerabilidade e o próprio ego, né? É porque às vezes o próprio líder, ele acha que se ele se mostrar vulnerável, que ele vai afetar ele, muitas vezes é o próprio ego do líder falando isso para ele, né?
Então, como eu posso me mostrar vulnerável com autoconfiança? Acho que essa é a grande questão, né? Então, pelo que eu entendi, o teu entendimento é promovendo o debate. Então, seria basicamente isso? Eu acho que é um pouco disso, um pouco no que você falou também de nada sei, tô o tempo todo aprendendo. Eu falo que nesses 12 anos de logística, eu falo que eu não sei tudo de logística dentro da Ambev, nem fora, e tô aprendendo cada vez mais. Isso porque eu já trabalhei em várias áreas lá dentro. Essas áreas, a logística hoje é muito dinâmica, é muito diferente de quando eu entrei. Logística, quando eu entrei, era custo e entrega. Hoje é nível de serviço. O cliente, qualquer tipo de indústria, comércio, a logística é nível de serviço. Então, mudou muito. As tecnologias estão mudando o tempo todo. Então, eu, o tempo todo, estou aprendendo coisas novas. Então, eu gosto desse conceito de aprender coisas novas o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. E depois... e depois eu acho que é um pouco do querer conhecer mais. Eu tenho uma trajetória que eu acho legal contar, que eu nunca tinha trabalhado em fábrica. Nesses 12 anos, minha primeira experiência com fábrica foi há mais ou menos 6 anos atrás, então tinha essa vontade de trabalhar numa cervejaria. Queria saber um pouco mais também do processo de cerveja, etc. Então, queria trabalhar em fábrica. E aí, o gerente de logística, que é o cargo de logística da fábrica, é uma experiência que eu não tive. Eu virei direto gerente regional de logística, que é o gestor direto de gerente de logística. Então, isso há 4 anos atrás, mais ou menos. Então, quando você fala de virar o gestor direto de um cargo que você não foi, eu não fui gerente de logística de fábrica. Eu não trabalhei em fábrica. Tu não teve aquele do nada, operacional, né? do nada não. Com o meu histórico, enfim, com essa troca de confiança que eu tive com a empresa, com os meus líderes, eu cheguei nesse cargo. E quando eu cheguei lá, eu não sabia como é que era o processo dentro da cervejaria. Então, eu tive que perguntar pro meu time, eu tive que fazer perguntas idiotas. Eu tive que ter essa coragem. É confortável? Zero. Não é. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai um pouco de você se conhecer. Eu gosto muito de aprender. Então, se você traz para o lado de aproveitar essa jornada como uma jornada de aprendizado, não fica doendo tanto. Então, sim, às vezes eu estava fazendo pergunta idiota. Mas, beleza, se eu fizesse pergunta idiota por 3 meses e depois eu trouxesse isso para um lado de ganhei conhecimento nesse tempo que eu tô aqui, doeu 3 meses, mas depois passou. Eu fico imaginando a Rafa chegando lá no cargo, né? A menina, né? Dizendo, olha, eu sou chefe de vocês, Mas nunca tive. mas nunca tive no teu lugar. Isso a gente sabe que é um desafio que muitos executivos enfrentam. Principalmente. E essa é uma dificuldade da própria empresa quando ela contrata um executivo. Se eu tenho uma empresa que ela tem um momento que ela necessita um executivo com uma experiência de mercado, não necessariamente operacional naquele produto, então ele vai ter que primeiro entender do produto. Né? E aí a gente tem uma amiga em comum, a própria Mari, né? Nunca tinha trabalhado com cessão de crédito, mas ela é uma executiva de vendas. Então ela tem que primeiro aprender a fazer perguntas, e ela trouxe exatamente esse depoimento para nós. Olha, o que é isso? Né? O que é uma cessão de crédito? Para depois ela conseguir agregar valor. E eu acho que essa é a grande dificuldade quando tu sai de um cargo para um outro. E quando tu tem aquela questão operacional de entender o operacional de ponta a ponta, essa parte fica mais fácil. Mas também fica mais turvo, né? Porque também pode cair na armadilha de saber todo o processo e uma visão de fora, às vezes, ajuda bastante. Tu falou que pratica esporte, né? Eu fico marcado qual esporte que tu pratica? Eu já tentei fazer triatlon. Triatlon? Já tentei. Ela vai nos fáceil, né? Ela vai nas coisas fáceis. Eu já tentei, mas deu uma parada, eu fico mais hoje na corrida. Na corrida? Como tem gente correndo hoje em dia, né? Acho que tá na moda e é desafiador. Essa questão do esporte, eu acho interessante até citar. A gente gravou um episódio que o livro que o entrevistado trouxe foi sobre o Bernardinho. Bernardinho. E a trajetória dele, a questão da roda que se tem, do esforço, né, da dedicação, do sangue que se dá. E eu acho que parte muito importante da dedicação e do esforço, ela vem por conta do teu autoconhecimento em imperfeição, né? Eu me conheço, eu sei que eu sou imperfeito, e para eu buscar a perfeição, que ela é inatingível, ela é só um objetivo, eu vou me dedicar, eu vou estudar, se for na questão do esporte, eu vou treinar, porque essa cultura do vencedor também, ela parte dessa aceitação da imperfeição, né?
Não, a corrida é isso, né? A corrida, assim, se você quiser se comparar com outras pessoas, esquece. Porque na hora que você tá correndo, você tá ali, né? Então, assim, esse negócio de pace 4, 5, você esquece. Você fala, se eu conseguir terminar e fazer a minha 1 horinha, 2 horinhas, o que for aqui, tá ótimo. Então, nessa hora, eu acho que já traz um pouco dessa bagagem de autoconhecimento que você entende que essa comparação não é pra você naquele momento. E a outra coisa, eu acho que é da rotina e da disciplina. Porque todos os meus amigos que correm meia maratona ou maratona, você fala, cara, na hora que você se inscrever numa meia maratona, você vai treinar. Porque você vai treinar porque você não quer sofrer no dia. Então, vem a disciplina junto ali para poder você... E esses conceitos, para mim, então, são totalmente aplicáveis para o nosso dia a dia, para o trabalho, enfim, para a vida, né? E esse desenvolvimento por meio da dor, né? Existe esportes, eu tava assistindo um documentário, tem no Netflix, sobre fisiculturismo. Eu acredito que é um dos esportes que mais exigem do atleta, porque não é só treinar, É a alimentação, né? é a tua alimentação, é o teu sono. Se tu pegou uma gripe antes da apresentação, e até no documentário é interessante que o cara tá fazendo uma filmagem, porque parte da carreira deles é a exposição. Parte não. A carreira deles é a exposição do corpo, né? Ele é um fisiculturista. E o cara, ele tá treinando, falta acho que pouco tempo, questão de 1 ou 2 semanas, para ele se apresentar, subir no palco. E ele faz um take em cima de um cavalo, ele cai e acabou. O cara se machucou porque caiu do cavalo, não vai conseguir competir. Então, como que tu trabalha o teu psicológico, né? E ali a questão da própria musculação, né? Dessa exposição do corpo, é dolorosa. Né? Tu vê o Ronnie Coleman, ele não consegue caminhar hoje em dia por causa da pressão que ele fazia nos agachamentos e tudo mais, passou por... Então é algo admirável. E eu me intriga muito como que o ser humano ele tem essa dedicação e essa vontade de se transformar. Porque se tu começa a te comparar com os outros, tu começa a enxergar limites. E às vezes tu não descobre o teu próprio limite. Né? Até o Walt Disney que tem uma citação também que fala que eu faço o impossível porque lá a concorrência é menor. Então é justamente isso, né? Olha, eu vou dar tudo que eu posso, porque lá eu não vou estar competindo com os outros, né? Eu vou estar competindo comigo mesmo, assim. Eu acho muito... Não, tu chamou a atenção um ponto que tu falou, olha, tem muita gente correndo hoje, né? E é verdade, hoje é um esporte que está muito em alta. Inclusive a gente estava comentando aqui que eu moro em João Pessoa, eu moro do Espírito Santo, de Vitória, e lá é um boom agora das corridas também o tempo inteiro. E a corrida, uma das coisas que chama atenção é que é contigo mesmo, né? Então tu exercer o poder do hábito, exercer o próprio poder da disciplina. Que eu acho que esse é um ponto relevante que tu vai aplicar depois, porque não tem como tu correr sem disciplinar. Se tu tem uma alimentação que não é disciplinada, tu não vai conseguir entregar do outro dia. E no trabalho também é muito isso. Mas tem uma questão que eu acho que faz sentido para mim da corrida estar tão em alta, é o dilema da desconectar e conectar. É isso, para mvai isso. Tu te desconecta dos teus celulares, da tua vida do WhatsApp, porque na academia é impossível, tu não consegue, porque tu vai engolhar, tu vai estar olhando aqui o que está acontecendo no WhatsApp. E a conexão com a natureza, a conexão com o ambiente, e é aquele sentimento de estar presente naquele momento. É que, para mim, a corrida não é algo a mais, assim. Nesse conceito que a gente tá falando de não ser sempre o suficiente, é justamente o momento que eu desligo. Então, se é a história de, ao longo do dia eu tô cansando a minha cabeça, mas na corrida eu canso meu corpo e descanso minha mente. Perfeito. E aí, várias vezes, já aconteceu comigo de, sei lá, você tá com um problema pra resolver e você não tá conseguindo sair com uma solução, e aí você vai correr 1 hora, e aí na hora que você desconecta, vem, opa, tem uma ideia aqui. E aí eu volto com a ideia na cabeça. Já aconteceu várias vezes isso. E a outra coisa que acho que quem não corre não entende é a história da endorfina, assim. É um negócio que é viciante. Eu falo que hoje, entre ir pra academia, fazer musculação ou correr, se deixar, eu só vou correr porque eu quero a endorfina da corrida, que pra mim é muito melhor. Então, é esse negócio de ser o momento de desligar e não ser alguma coisa a mais, assim. É viciante, né? Eu gosto bastante de andar de bicicleta, eu ando quase todos os dias, né? Eu faço meu treino de musculação, ando de bike. E às vezes dá vontade de andar 2 vezes ao dia, né? Tu tem que te policiar, porque realmente, assim, e o nosso corpo, ele é estruturado de uma forma que o exercício, ele não é tema
do nosso assunto hoje, mas o exercício, ele te transforma, assim. Tu consegue enxergar com clareza as coisas, né? Após, assim, tu pensa... Tem a piada que fala, depois tu te sente bem depois de fazer o exercício, assim, é porque acabou, né? Mas não é assim. A sensação do pós é muito boa. Do pós é muito boa, né? Acho que essa sensação... Porque uma das coisas... Eu acho que até falando aqui de imperfeição, vulnerabilidade, e é um pouco... Me parece... O exercício, hoje eu tô mais devagar, mas uma época eu fazia crossfit, eu nunca fui muito da corrida, mas treino funcional eu faço, e crossfit uma época eu competi e tudo mais. E aquele momento que tu tá num esgotamento total, que tu não pensa mais nada, é naquele momento que tu consegue de fato desligar e descansar a tua mente. Então é na tua vulnerabilidade ali, daquele momento do teu corpo, que tu aí parece que dá... Daí parece que dá aquela reiniciada. Virada de chave. Virada de chave, reinicia o HD para te conseguir fazer algumas coisas. Eu luta também, né? A gente tá falando, pratiquei também esse ano, começando de novo um exercício cardio. E tem aquela briga interna com você mesma, né? Com você mesmo de consigo ou não consigo. Consigo um pouco mais ou não consigo. O tempo todo você fica negociando com a sua cabeça. E isso também leva para um ambiente de trabalho. Consigo ou não consigo? Sem dúvida. Consigo entregar mais, consigo, enfim, mais resultado. Então, acho que também esse paralelo também é legal. E, Rafa, é tratado nesse primeiro capítulo do livro a cultura da escassez. Tu podia explicar um pouquinho para nós o que é essa cultura da escassez? Para mim é esse conceito do nunca ser bom o suficiente. Eu acho que a gente se cobra muito, eu me cobro muito, acho que vocês também, eu acho que a sociedade hoje, e às vezes essa cobrança não é de fora, é nossa, né? Então, para mim ela se aplica, eu trago para mim nesse conceito de tá toda hora tentando ser melhor, a história de fazer exercício, fazer a faculdade, querer ser, enfim, a filha perfeita, a irmã que tá presente, a amiga que tá, né, quando os outros precisam ali. Então, para mim é um pouco disso. Mas é algo positivo isso ou é algo negativo? Nossa, que pergunta. Eu não sei, eu acho que trazendo pra mim, assim, eu preciso achar o meio termo, porque eu acho que na hora que a gente fica tentando fazer tudo o melhor, a gente não consegue, né? Então eu falo muito de tentar equilibrar os pratinhos entre as áreas da sua vida, assim. Em algum momento da minha trajetória, sei lá, 80% do meu tempo era trabalho. Em algum momento eu senti que eu precisava equilibrar um pouco mais com família, e ter esse ambiente com família e com amigos me fazia bem. Eu já mudei de cidade, né? Eu já morei em quase 10 cidades. Então nessa eu já fiquei distante de amigos e família em vários momentos, então fui equilibrando. Então acho que tem que ser algo racional e intencional da gente conseguir equilibrar o que faz sentido e algo que é individual para cada um, né? Um dos temas ali que me chamou a atenção também é a questão do efeito da comparação. E aí quando a gente olha hoje em dia é muito fácil a gente se comparar a nossa vida com a vida do outro, somente por conta das redes sociais. Então ao invés da gente estar focado na gente, a gente está focado no outro, e aí começa as comparações que são negativas, então... E o engraçado a gente tá sempre filosófico, né? Isso aí. Quem nos assiste sabe. Se o Clóvis de Barros que nos assista um dia e aceite um convite nosso, né? Mas já tá feito, né? Já tá feito o convite. Mas é a questão da caverna de Platão, que quando... Não vou contar toda a alegoria, vocês já sabem, mas quando o prisioneiro se liberta, ele vai para a realidade, ele vê a realidade, ele quer voltar para a caverna. Porque essa cultura da comparação, tu te compara com algo que não existe. Porque as pessoas elas estão vendendo na internet, na rede social, algo que não existe. Né? E quando ele sai da caverna, ele não consegue nem enxergar a iluminação, né? O brilho é tão forte que aquilo incomoda. É como se a verdade incomodasse, eu prefiro voltar para a caverna. E os outros se rebelam, né? Não, a gente quer ficar aqui. Tá bom aqui na bolha. Mais ou menos isso. Né? É justamente isso, assim. É quando que é o que eu citei antes, eu acho que existe uma diferença entre tu te comparar e tu te inspirar, né? Sim. Eu acho que as histórias, a gente conversou isso também num episódio anterior, que a tua construção do teu imaginário é pautado nas histórias que tu vivenciou durante a tua vida, né? E isso contribui para o crescimento de tu ter os teus objetivos de te tornar uma pessoa melhor. Só que quando eu começo a pautar realidades diferentes, eu começo a ter uma obsessão por ser algo que eu não tenho, que nem existe, se torna algo doentio, né? E na verdade é a ansiedade propriamente dita. A gente estava vendo ali pesquisa, ali conversando, 45% da ansiedade dos jovens
é relacionado à questão da internet, da comparação e justamente o momento de formação da pessoa, né? Trazendo comparação para o ambiente corporativo, o que é para mim, eu acho que tem um pouco de maturidade também, e é isso, acho que os jovens sofrem mais, eu mesmo já sofri muito mais com comparação dentro do ambiente corporativo, hoje eu sofro menos, e para mim é um pouco sobre o que você está disposto a entregar também, assim. O exemplo que eu dei de equilibrar trabalho, família, etc., eu já ouvi falar de gente que dorme 4 horas por noite e o restante tá bem para trabalhar e quer trabalhar e etc. Eu tô disposta a isso hoje? Não. Eu quero ter momento com a família, eu quero ter momento para ir. Eu preciso do meu momento para conseguir correr. Então são níveis comparáveis diferentes. E a gente tem que entender isso, né? Que se tem uma pessoa disposta a entregar mais, não tem como eu me comparar com ela. Eu preciso entender que são níveis de comparação diferentes. Então, quanto que você quer entregar e quanto isso te faz bem, voltando para o que eu falei do equilíbrio da sua vida pessoal, trabalho, amigos e etc. Assim, esse é um. E o negócio de inspiração, trazendo comparação também, e eu como mulher nesse ambiente corporativo, a minha área é uma área que tem poucas mulheres, né? Ao longo da logística, como toda, é uma área engenharia, fiz engenharia também, enfim. Com mulheres, então, acontecia demais, né? Então, como é que você sai disso e vai para o momento, sim, de ter inspiração e referência e não mais essa comparação que acaba parecendo algo de negativo, né? Como que deixa a comparação ser algo negativo e traz ela para uma referência positiva, assim. Sim. E tu falou uma coisa que é certa, né? Com a idade, a gente tende a se comparar menos. Sim. E aí tu pega, por exemplo, tu é moleque, tu é criança, né? No primeiro ano de escola, nossa, olha todo mundo em segurança, é o que fala mais, que é o dominador ali da classe, e os outros querendo aparecer um pouco mais que o outro, né? A criança sempre aquela necessidade de autoafirmação. Isso vai se prolongando até o mercado de trabalho. Então, é um enfrentamento que a gente tem, porque as pessoas são singulares, né? Cada um é de um jeito. Então, é sempre contigo mesmo. Claro que, mas é difícil. E quando tu é bombardeado por comparações, a pessoa, ela vai e ela fica visualizando a vida da outra o tempo inteiro, a vida de outras pessoas, naquilo que ela não tem numa vida que de fato, no fim do dia, não existe. Cara, a gente não sabe. A gente foi criado, pelo menos eu não vou entregar a minha idade, mas assim, até uma certa idade. Novo, mas eu sou novo com isso, Rafa. Mas eu cresci, tive até a minha adolescência ali, a gente cresceu sem rede social. Eu fico me perguntando como que é hoje a criança que ela já nasce dentro de uma rede social. Ela já não tem como ser desconectada da rede social. Seja o próprio WhatsApp. Minha filha faz videochamada, ela tem desde os 2 anos. Ela pega o telefone, porque a gente mora longe, meus pais moram no Rio Grande do Sul, ela pega, quero falar com o vovô e com a vovó. Ela pega o telefone, ela faz uma ligação de vídeo e tudo mais. Ela pede para ver as fotos que a gente vai mandar dela antes. Ela deixa eu ver. Cara, tipo, olha só, outra coisa, uma outra realidade. Já até posta bastante fotos dela, e eu já vi que isso também não é tão bom hoje em dia, assim, e vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que limitar o momento que ela entra nessa rede social. Por quê? Porque uma coisa a gente foi criado se comparando no colégio. Sim. Então, quais eram as minhas referências? Cara, eu tenho um irmão, então eram meus irmãos. A comparação, os primos, que as famílias eram grandes, então sempre tinha um monte de primo pra gente se comparar, e os colegas da escola. Aí hoje, qual que vai ser uma comparação com um jovem, uma criança de 5, 6 anos? Antes, né? Em casa e na escola. Agora, colocava a pessoa dentro de uma bolha. É limitado. Agora, é limitado, só que até que ponto isso vai afetar? E a exposição ao comentário alheio também. Isso... Maldoso, né? Maldoso, porque e é um ciclo vicioso. Eu vejo pelas... As meninas gostam de postar bastante, né? E uma menina X, ela posta uma foto, sei lá, dá 500 comentários positivos e dá 2 negativos, e aqueles 2 negativos disparam um gatilho nela, que deixa ela insatisfeita, daí ela posta novamente outra coisa, e gira um ciclo vicioso de validação, porque nós não fomos feitos para ser validados por 2.000, 10.000, 50.000 pessoas. A gente é validado no nosso círculo íntimo, né? O ser humano, ele foi feito dessa forma. Então, eu preciso de uma validação dos meus amigos, né? Preciso dos meus pais, dos meus familiares, das pessoas do meu trabalho, e acabou. Porque se tu deixar um leque de 1.000 pessoas para opinar sobre ti... É porque o problema, e até fui pegando um pouco do livro aqui, é a sensação de nunca ser suficiente. Tem um problema porque o valor, ele geralmente é percebido pelo outro. Quem atribui o valor àquela situação, e tu, de fato, tu necessita, de uma certa forma, muitas vezes,
você fala, eu sou muito bom. Eu sou o melhor advogado do Brasil. Quem acha isso? Eu mesmo. Eu mesmo, e no máximo a minha mãe. Não, então tu não é, porque o teu valor, a entrega de valor, ela é percebida pelo outro. E aí tem uma discussão daquilo do que é bom. Aquilo que é bom, ele é estranho a nós mesmos? Então, a atribuição de valor de alguma coisa, ela é estranha ou ela é intrínseca? A Brenner ela fala um pouco disso no livro, né? Um pouco da trajetória dela de antes ela escrevia para públicos menores e depois ela vai para um TED, ela vira uma escritora reconhecida e em algum momento, quando ou ela grava o TED ou ela vai fazer palestras, ela fala que ela recebeu muita crítica por aparência, por várias coisas. Falou, não, realmente, ela tem que falar de vulnerabilidade, porque, enfim, começaram a questionar ou a aparência física ou qualquer coisa dela. Então, para ela crescer, ela teve que passar por isso, né? Ela passou por esse momento, assim. Então, e aí eu acho que a gente se afeta muito com o comentário dos outros, também tem isso, né? Sim. Apesar da gente saber o nosso valor, a nossa entrega, ou o que a gente sabe, e as pessoas que estão mais próximas da gente saberem, vem uma pessoa de fora desconhecida, comenta qualquer coisa e a gente se afeta muito, também tem isso, né? O 100 likes, né? O efeito de 2 não like é muito maior do que o dos 100 likes. Uhum. Então, essa que é a realidade. Então, mas eu acho que essa questão do valor ser percebido, se é de dentro ou se é de fora, é parte também de uma discussão um pouco mais ampla. Se tem como, olha, isso tem valor de forma objetiva das situações, que é o que a gente está tratando aqui. Ou não, eu preciso achar o valor dentro de mim mesmo. Eu acho que é um pouco de cada. Eu acho que a pessoa com ela mesma, ela atribui valor das coisas que é o certo, que a gente falou. Não é porque alguém faz isso que eu tenho que fazer igual. Ao mesmo tempo, eu tenho uma cultura de progresso como estilo de vida, que a gente sempre fala, o empreendedor, seja empreender, seja empreender no mercado, tu precisa progredir todo o tempo. Tem a frase clássica, que é que se você não se envergonha a quem você era 2 anos atrás, é porque você não evoluiu. Sim. Essa frase foi falada num dos primeiros episódios nossos, por um colega, e é muito disso. Mas qual é o benchmark dessa evolução? É o que as pessoas percebem da tua evolução, é tu contigo mesmo atribuindo esse valor da tua evolução. Sim. E aí quando a gente vai numa cultura empresarial, um grande desafio eu vou pegar essa frase e eu não mudei financeiramente. Eu não mudei de cargo, eu não mudei financeiramente, eu estou no mesmo cargo há 2 anos. O que isso de fato representa? É complexo? É complexo porque daí tu tem o quê? Tu tem um atributo externo a te valorizar. Sim. Porque daí tu faz a reflexão. Eu não me envergonho quem eu era. Então, eu evoluí. Mas será que o mercado está enxergando que eu evoluí ou não? Como que isso é concreto, né? Como que isso é concreto? E até que ponto eu faço desse comparativo, dessa atribuição de valor do mercado em relação ao meu trabalho, isso mudar a minha vida? Eu falo muito que não dá pra separar o pessoal e o profissional, né? Então não existe uma Rafaela no pessoal e uma Rafaela no profissional. O que acontece no seu trabalho, você leva pra casa, o que acontece em casa, você leva pro trabalho, né? Só na série aquela ali da Apple, fugiu o nome agora, que o cara se desliga, né? Quando tem mesmo. Ele entra ele tá sempre trabalhando, na verdade. Quando ele tá em casa, ele não lembra do trabalho. Quando ele tá no trabalho, disruptura. Isso aí. Mas não existe, né? Essa questão não existe. Né? E, assim, trazendo a lição do livro para o teu ambiente de trabalho, como é que tu aplica isso com os teus subordinados, as pessoas que tu trabalha? Eu gosto muito há alguns anos eu faço isso, assim, eu gosto de ter momentos de one-to-one. Eu não gosto tanto da palavra feedback, porque eu não acho que é eu dando feedback para eles, eu acho que é one-to-one porque é uma construção. Então, seja uma construção de o que a gente precisa fazer, o que a gente está entregando aqui, eu dar o drive de qual o caminho que a gente vai seguir, mas eles contribuírem nessa construção, né? Então, não sou eu que vou falar faz isso, faz aquilo. Eu falo muito, por exemplo, de prioridades. A gente tem 1000 coisas para fazer, eu não gosto de eu ser a pessoa que vai ter que falar qual é a prioridade. Eu gosto que eles tenham a lista do que a gente precisa fazer e eles dividam comigo qual é a prioridade para poder a gente direcionar. Então, o one-to-one, acho que é um pouco disso, da gente se falar, e é um momento também de troca. De novo, não de feedback, mas de troca da gente falar de momentos que foram legais ou que não foram legais, de momentos que a gente precisa ajustar alguma coisa, e para mim é um momento de muita escuta também. Gosto muito do conceito de escuta ativa, que conecta um pouco com o que eu falei de não ser a pessoa que vai afirmar quando eu tô na sala com eles, mas a pessoa que vai perguntar mais. Mesmo que eu saiba a resposta, eu gosto de praticar a pergunta. Então, acho que é um pouco desse conceito. E aí, o terceiro, que eu gosto também, é o da autonomia.
A gente vem falando muito de autonomia também, e a autonomia, para mim, ela é construída em cima de algumas coisas. A autonomia é construída em cima de conhecimento, então não adianta você falar que você vai dar autonomia para a pessoa tomar decisão se ela não tem conhecimento, ela precisa construir isso e você constrói junto. Ela vem com a confiança dos dois lados, e para mim confiança também é construída. Quando você começa a liderar um time novo, você tem que construir isso, e essa construção é dos dois lados. E ela vem com responsabilidade. A partir do momento que eu delego a autonomia de tomada de decisão para alguém do meu time, essa pessoa precisa entender que ela está tomando uma responsabilidade, ela precisa entender até que momento ela vai ter que dividir comigo ou não. Então, eu aplico isso na prática, assim, com o meu time. E essa responsabilidade, quando tu atribui, tu vincula ela a um retorno financeiro, assim? Não. É só pelo propósito. Mas eu acho que é aquele negócio que você precisa ir ajustando, né? Em algum momento você vai ver que foi tomada uma decisão que você precisava ser envolvido dependendo do nível de criticidade do assunto. Ou não, tem alguma coisa que a pessoa vai te perguntar o tempo todo e você fala, não, isso aqui você pode decidir. Então, eu acho que é ajustável e depende dessa comunicação do dia a dia. Por isso que eu gosto desses momentos de one-to-one, porque para mim funciona para você ir calibrando, sabe? E tem outra coisa para mim que eu já vi muita gente gostar de trabalhar sempre com as mesmas pessoas. Não sei se vocês já viram, assim. Eu me sinto muito desafiada como líder e como pessoa de liderar pessoas diferentes o tempo todo. Então, poderia sempre colocar a mesma pessoa, talvez, no meu time, mas eu gosto de liderar pessoas diferentes porque eu acho que eu aprendo também. Então, nisso você vai calibrando também, sabe? Entendo. Porque quando sei lá, você tá liderando uma pessoa que você já conhece há muito tempo, isso já tá tudo ajustado. Coragem, responsabilidade, autonomia, tá tudo certo. Mas nessa você não tá se desenvolvendo, né? É a questão da questão da convivência, da média das 5 pessoas que tu convive. Adoro né? essa frase. Eu gosto também. Então, assim, eu acho que se tu fica sempre nas mesmas mesas, tu não vai te desafiar a pensar de forma diferente. Eu acho que essa é uma grande questão. E essa questão também da equipe, da vulnerabilidade, de também entender a vulnerabilidade da tua própria equipe. E tu tem 50 pessoas, acredito que tu tenha de todas as gerações dentro da tua equipe. E tu saber onde cada pessoa da equipe se enquadra, porque as pessoas são genuínas em como elas enxergam o universo, o valor das coisas e tudo mais. Então, elas vão ter sentimentos singulares. Então, tu saber conhecer o time também. Você lidera um pouco isso, né? Porque tem gente que gosta de ter mais responsabilidade, tem gente que não gosta. Então, você tem que aprender a ser uma pessoa diferente para cada pessoa que você lidera. E o negócio que você comentou você é a média das 5 pessoas, quando as pessoas me perguntam por que eu tô tanto tempo na Ambev, ou até do meu histórico de sair da cidade interior, poderia estar lá, talvez, tocando... Qualidade de vida de cidade interior é boa, né? E eu falo muito disso, assim, estar na Ambev nesses 12 anos, para mim, foi muito, muito sobre isso, assim. O tempo todo eu estava cercada de pessoas muito boas. Então, o tempo todo, assim, eu só cheguei aqui porque eu olhava para o lado e falava, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, preciso estudar mais, preciso fazer um curso, preciso me desenvolver, preciso aprender. Então, para mim, esse conceito funcionou muito dentro da Ambev nesse tempo. Eu tive Desculpa, pode ir. Não, porque o teu cargo, head de logística, né? Eu ia te pedir para explicar um pouquinho como é que é a dinâmica desse cargo, para a gente entender também como é que é a rotina de trabalho e tal. Acho que ia ser interessante. Boa parte ali é um pouco de planejamento, então é a rotina de planning que a gente fala. Então, planning eu falo que eu tenho que olhar estoque, tenho que olhar projeção de consumo, projeção de compra, lead time, tudo isso. Então, dentro de logística como um todo, muito passa por planejamento. Então, logística para mim se você planeja muito bem e se você... Primeiro, eu acho que tem que ter a estratégia muito clara. Então, quando você fala de uma logística de longo prazo, de 1, 2, 3 anos, saber onde você quer chegar. Depois dessa estratégia você divide em... A logística, ela é planejada em 3 anos. A gente tem 1-year plan, 3-year plan, tem. Então, isso é a visão estratégica, né? E depois você divide em cada 3 meses, você revisa isso para ver se você precisa ajustar alguma coisa para chegar nesse objetivo que você colocou. Dentro da prática do dia a dia, então, se você consegue planejar bem a visão de um mês, se eu sei o que eu vou precisar dentro de um mês na minha rotina com as fábricas e tudo mais, depois vai para a execução. Então, se eu planejei bem, minha vida na execução fica muito melhor. Então, boa parte do share de tempo é garantir que o planejamento vai ser bom. E sempre tem oportunidade de melhorar, porque a brincadeira que a gente faz você sabe o que você vai beber no final de semana? O que você vai ter vontade de beber? Então, a vida da logística se vira nos 30. E como que tu alinha as novas tecnologias a esse planejamento? Legal. O conceito que a gente vem falando muito dentro dessa visão de planning é o do touchless. Então, como que eu coloco ferramentas e tecnologias para que eu não precise de uma pessoa o tempo todo mexendo lá e que eu consiga confiar nesse dado?
Então, é um pouco desse conceito de touchless, de calibrar os inputs iniciais. Então, quais são os inputs iniciais que eu preciso, qual é o conceito de política de estoque que eu vou aplicar para poder conseguir capturar todas essas dispersões de demanda que a gente tem. Então, o principal que eu vejo hoje que a gente tem aplicado é esse do touchless. Interessante. E como que... Eu acho interessante essa área, porque também no outro episódio, a gente está sempre fazendo nos outros episódios, a logística é que ganha guerras, né? Se tu errar, tu quebra a empresa, tu quebra o país, tu quebra tudo por falta de logística, né? E essa chegada de inteligência artificial, ela de alguma forma, ela influencia, vocês já estão com um olhar nisso, de como que a IA pode talvez fazer esse planejamento estratégico, ou analisar, porque eu achei interessantíssimo a Amazon, por exemplo, tu nem pediu o produto, e o produto ele já está na rua. Então, por exemplo, eu tenho uma previsibilidade da demanda, que eu vou vender iPhone X, por exemplo. E eu preciso e eles entregam nos Estados Unidos em 2, 3 horas. Por quê? Porque dentro do caminhão eles já entendem que alguém vai pedir o iPhone e ele já está lá dentro. Então, existe esse olhar por IA? Existe ou isso não está revolucionando o mercado? Como é que é? Até dando um passo para trás, a gente estava falando um pouco mais cedo aqui que a logística mudou muito, né? Então, a logística lá atrás era entrega e custo. Hoje, logística é nível de serviço. Na minha área, a gente está um pouquinho para trás na cadeia. Então, pensa que eu estou na cadeia aqui na parte de interface com a fábrica. Então, eu sou a área que consegue parar uma linha de produção. Então, eu estou um pouquinho mais para trás, né? Então, quando você fala da variação de demanda... A tua preocupação, então, não é com a entrega da mercadoria, é com a produção da fábrica. O meu maior problema é parar uma linha de produção, né? Então, e aí nesse conceito do cliente não sabe, tem tudo isso que você falou aqui, nessa parte do lado de cá, e aí pensa no conceito que a gente estudou na faculdade, efeito chicote. Quando eu venho para cá, se aqui tem uma dispersão muito grande, aqui para trás vai ter maior ainda. Então, aqui a gente precisa trabalhar com um conceito de política de estoque também para garantir essas dispersões, assim. Falando de prática de IA, a gente não tem muito aplicado ainda aqui. É mais um conceito ainda de política de estoque. Na ponta, a gente já tem bastante para entender um pouco mais do consumidor e etc. Tudo que eles falam de plataforma e tudo mais. Mas a minha rotina ainda não envolve. Não. É interessante porque talvez para empresas de serviço propriamente dito, isso é muito mais fácil a aplicação. Quando a gente fala de uma grande indústria, a evolução ela vai demorar para um pouco mais, talvez, para chegar em todos os níveis. Mas eu estava vendo um vídeo que saiu um porto da China totalmente movimentado por robôs. Sim. Cura com inteligência artificial. O hotel, a entrega, ela é feita por robô também. O cara pede a comida e vai o robozinho. A China é outro nível, né? É outro nível, né? Não dá. Eu quero muito conhecer a China. O cara fica só no mesmo roteiro, mas intriga assim, como que a tecnologia, tudo que as coisas que acontecem. Não, sem dúvida. E essa questão dos insumos tem uma boa variação também, né? Da questão de preço, da questão se teve guerra na Ucrânia, não sei como é que foi. Se a safra foi positiva, se a safra foi negativa. E como vocês vendem, como é alimento, né? Eu acho que até, posso estar falando uma besteira, se o trigo vem do lugar A, já é diferente do trigo que vem do lugar B, e alinhar tudo isso dentro de uma estratégia daí de preço, mas complexo, desafiador, né? A gente precisa ser flexível, né? A gente precisa ser flexível e precisa estar muito alinhado o que a gente quer, né? Se a gente quer nível de serviço, se a gente quer custo, e como que a gente aplica flexibilidade no meio desses dois para estar alinhado com a estratégia, né? Então, precisa calibrar. Não, é demais. E, Rafa, nesse capítulo, né, a autora ela fala sobre as 3 forças que alinham a escassez, né? Que é a vergonha, a comparação e a desmotivação, né? Por que essas forças elas alimentam de fato a escassez? É uma grande pergunta. É uma grande pergunta. Talvez trazendo um pouco para a linha da liderança ali, acho que esses ajustes que eu comentei nesses momentos de one-to-one e essa comunicação, acho que é o momento que a gente consegue talvez blindar um pouco disso, né? Então, trazendo para o ambiente corporativo esse conceito, o alinhamento de expectativa para mim ele é muito importante.
Então, o alinhamento de expectativa, quando você tem um time e a pessoa talvez ela tenha uma expectativa que ela vai receber um feedback positivo e você, né, entende que vai ter que dar outro, como que você alinha esse feedback e calibra isso ao longo do tempo? Uhum. E o outro é o desafio ali do líder de conseguir não só dar tapinha nas costas, mas conseguir corrigir essa rota. Para mim, o importante é corrigir essa rota, sabe? Porque esses 3 conceitos, para mim, eles acontecem quando não tá alinhado a expectativa e você não conseguiu corrigir a rota a tempo. E foi feito também um trabalho, existe até um livro sobre a Ambev, que é a questão da cultura da Ambev, né? De como que o olhar da base, né? O olhar, tipo, eles olhavam até para a questão da família, dos objetivos pessoais de cada um, levaram a aumentar a própria produtividade da fábrica, né? Eles É o livro que fala da questão da consultoria da Falcone. Isso, da consultoria da Falcone. E eu achei muito interessante de olhar essa pluralidade do colaborador, não olhar só o resultado dele, porque a gente vive, né, tá em alta, infelizmente, a questão do burnout, do estresse, da depressão no ambiente de trabalho, e é muito por conta desse talvez dessa pressão, também por conta de eu não conseguir entender que eu sou humano, que eu sou falho, né? Talvez eu também não tenha um olhar complexo, um olhar mais amplo sobre esses colaboradores, sobre quais são os objetivos dele. Porque uma coisa que eu muito me pergunto é: fácil eu trabalhar motivação, por exemplo, numa equipe de venda, né? Ok, o cara... Bora, vamos vender, agora tu vai ganhar a tua comissão e final do mês, vamos comemorar, vamos tocar o gongo aqui, tudo certo, pessoal, uhul. Mas e o cara que é o chão de fábrica? Como que eu motivo o cara que tá ali apertando o botão, tá ali limpando a fábrica? Como que eu trago um propósito pro trabalho dele, né? Essa foi uma boa pergunta. Eu gostei bastante do que você falou e pra mim, eu gosto muito da ideia que você não consegue falar de performance se você não se preocupar com a pessoa. Eu não consigo entregar a minha melhor performance se eu não estiver bem. E aí, linkado com o que eu falei de autoconhecimento, eu hoje consigo saber o que me faz bem. Eu tenho meu tempo para esporte, eu tenho meu tempo com a minha família, com os meus amigos, e com isso eu consigo entregar a melhor performance. Eu preciso ter essa mesma preocupação com o meu time. Eu preciso conhecer eles, então eu preciso de um contato um pouco mais próximo para você chegar nesse nível. Porque se você não conhece, até a época de pandemia, que a gente trabalhava por Zoom, era dificílimo. Como é que você sabe por Zoom se a pessoa tá bem ou não tá? Você não sabe. Exatamente. Pessoalmente, você sabe. Se você tá com aquela pessoa todo dia, vendo aquela pessoa, se um dia ela parece diferente, você sabe. Então você consegue ir calibrando isso, assim. Então acho que essa preocupação genuína com as pessoas, de se elas estão bem, o que elas precisam, você começa a falar de performance. E aí isso também tem a ver com vulnerabilidade, né? Então, minha experiência pessoal, eu perdi meu pai ano passado. Então, você acha que no momento que... E esse eu acho que é o momento que todo mundo vai passar e todo mundo tem medo desse momento, e é um momento que você tá vulnerável. Não é o momento que você vai entregar a melhor performance, né? Então, é uma matemática, assim. Então, acho que é performance, essa preocupação genuína com as pessoas, e isso também entra no conceito de vulnerabilidade. Mas como que a gente, na tua visão, que nem ele falou ali, isso para conseguir... Eu tinha até uma pergunta anterior, se o ranking de pessoas, de produtividade de pessoas, se ele é um fator positivo ou negativo. Ou se depende do gestor que está conduzindo esse ranqueamento da produtividade das pessoas. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre ela, assim. Eu acho que vários momentos funciona quando você quer entregar algum KPI, algum resultado específico, eu acho que funciona, porque empurra para chegar naquele resultado que você quer. Agora, se ele é uma métrica boa para o dia a dia, eu não sei. É que existe um estudo que fala que o estresse no ambiente de trabalho, ele é sadio até um certo nível. Porque as pessoas trabalharem sem estresse, elas sentem que elas não têm motivação e elas não têm objetivo em comum. Porque o estresse, se ele for aceito, ele sendo trabalhado num nível aceito, ele traz essa questão do propósito da união, porque a gente compartilha do mesmo problema, né? Então, por exemplo, eu vou colocar a gente tem que entregar esse projeto no dia tal. O propósito, ele começa a surgir pela essa união de entregar no dia tal. Tem aquela sensação de time também, né? De time, do que eu jogar algo muito vago. Então é isso, cara. E tem outra questão também, é que pessoas, elas têm
elas têm diferenças entre si, obviamente, e elas desempenham atividades diferentes pelas próprias capacidades. Sim. Então, se eu vou trabalhar determinada equipe, e aquelas pessoas elas têm um perfil que vendo um ranking, elas vão desempenhar melhor, eu tenho que utilizar o ranking. Daí vai dessa humildade do gestor de saber, olha, será que essa pessoa ela é compatível com esse tipo de abordagem? Será que eu sei realmente tratar a minha equipe da forma que ela deve ser tratada? Porque é a mesma coisa, se eu tenho lá uma empresa de segurança, que o cara tá armado, tá protegendo, sei lá, um cofre, um banco, é um tipo de pegada, é um tipo de pessoa, é um tipo de realidade, é um estresse que tu não vai conseguir desassociar. Não vai chegar pro cara falando, não, olha, a vida é tudo tranquilo, não te preocupa, vai dar tudo certo. Não, o cara, ele tá naquele risco inerente à atividade dele. Então, a abordagem do gestor dele vai ser para aquele perfil de pessoa, né? Então, eu acho que é por aí a resposta disso. Vem conhecer a equipe e conhecer a atividade em si. Mas eu acho que a tua dúvida também ali, com uma equipe de venda, é muito fácil de tu medir a motivação das pessoas, porque vai aparecer lá no Pix do final do mês, quanto que ele bonificou, comissionou. Como que eu faço para manter um time operacional motivado e avaliado? Mas daí eu respondendo a minha própria pergunta, mas eu acho... As perguntas tu mesmo responde. Tá certo? Eu pondero que existe uma questão esses objetivos pessoais, eles são importantes, porque usando o mesmo tempo, vamos supor, eu tenho uma equipe operacional, e eles têm objetivos em comuns em relação à história de vida deles. Então, por exemplo, assim, cara, olha, eu quero motivar, eu vou procurar um propósito naquela equipe que é alinhada com o propósito de vida de cada um. Porque o propósito, ele vai ser coletivo, mas as pessoas que estão compondo aquela equipe ali para desempenhar aquela atividade, elas têm que ter aqueles mesmos pilares, aquela mesma personalidade. Porque se o cara, hoje em dia, se eu como empresa, eu não entregar pro colaborador as ferramentas para ele se desenvolver dentro das capacidades dele, eu vou estar falindo e eu vou estar segurando aquela pessoa ali. Então, cara, olha, se eu tenho uma equipe operacional, ela está desempenhando aquela atividade, e aquelas pessoas que escolheram estar naquela atividade, elas têm um propósito em comum, eu acho que daí, show de bola, entende? Eu acho que tem duas coisas aqui. Eu não gosto de futebol, mas a metáfora eu acho que é importante. Quando você vai montar um time de futebol, você tem que saber quais são as skills e onde você vai colocar cada jogador. Então, quando você vai montar um time, eu acho que você também precisa conhecer quais as skills que você espera em cada função. Primeiro é isso. Então, quando você vai formar a sua equipe, se você precisa de uma pessoa mais analítica, você vai colocar a pessoa analítica. Se você precisa de uma pessoa mais técnica, mais operacional, como que você monta essa estrutura para as pessoas se sentirem que elas estão no lugar correto para desempenhar e entregar a melhor performance. Esse é o primeiro para mim. E segundo, os dois juntos aqui, comemorar pequenas vitórias, que é um pouco disso que vocês estão falando. Então, se eu não estou no time de vendas, se eu entreguei um resultado que eu esperava entregar em um mês, eu preciso parar e comemorar com o meu time. E depois disso, vem reconhecimento. Tudo que a gente está falando de vulnerabilidade aqui e etc., é um pouco sobre isso. Por essa nossa busca, a história dos likes, etc., é um pouco sobre esse reconhecimento externo. No fim do dia, todo mundo só quer ser notado. A pessoa quer ser notada. Exatamente. Mas que é isso, as pessoas, elas são realmente... Mas os objetivos eu acho que são bem importantes, e objetivos para uma equipe operacional, hoje a gente tem um squad de tecnologia. Então, na verdade, nós temos um departamento de tecnologia que foi construído esse ano no escritório de advocacia, que, cara, a gente começou, iniciativa de tecnologia aqui, iniciativa de tecnologia lá, vamos trazer um diretor que possa migrar todas essas tecnologias para um departamento só, e a partir disso aqui a gente vai começar a desenvolver, e a gente começa a entender um pouquinho da rotina de tecnologia. Sai do direito para ir para a tecnologia. E aí o que a gente nota é que os projetos, eles têm que ser divididos em squads, então cada time tem os seus projetos e tem os objetivos bem definidos. A gente deu um objetivo até o dia tal de ser entregue um painel XYZ funcional. Sabe? Então, essa é o que a gente tem feito de abordagem. A minha dúvida é, a partir do momento que isso foi atingido, o que eu vou fazer? Né? Eu vou comemorar, logicamente, vou agradecer, vou recompensar. De que forma? É no financeiro? É só no propósito? Tem que estar com o financeiro junto, né? Essa é uma questão que fica em dúvida. Porque quando a gente olha no escritório de advocacia, o que a gente nota quando sai uma decisão que é favorável, o time todo jurídico comemora junto. Então, existe realmente uma ideia de propósito
bem intencional naquilo que é feito. Então, Sim. olha, nosso negócio, a gente é notado se a gente ganha um processo. Então, a gente tem ferramentas que a gente utiliza dentro do escritório para avaliar as pessoas em várias etapas. E no ponto de vista do escritório, isso está bem definido. Lógico que, às vezes é difícil, a gente fala de advocacia, é um pouco diferente no mercado geral, que tu não tem como atribuir necessariamente o resultado de alguma coisa a uma pessoa específica. Tu reproduz numa cadeia num todo. Diferente de uma empresa de vendas que às vezes tu consegue pegar um vendedor ou uma equipe de vendedor que consegue entregar aquele resultado. Mas acho que o desafio agora é com um novo time de tecnologia, que é isso. Cara, beleza, vocês entregaram. Então, para que não perca a motivação, que vá para o próximo passo, para a próxima etapa e tudo mais. Então, eu estou pegando aqui, perguntando e anotando aqui. E as pessoas são, pegando o gancho do que você falou, as pessoas são movidas a entregar coisas novas, assim, né? Então as pessoas querem o desafio. Também tem isso. Então é um pouco de reconhecer, mas um pouco de desafiar de novo, né? Então tá, você entregou aqui, agora próximo desafio. Desafio, a gente gosta, né? Eu acho que a promoção, e aí um RH também, ele tem esse papel muito importante nas próprias avaliações e num plano de carreira bem definido com as pessoas. Eu acho que conheça a tua equipe, que tu citou, que tem pessoas que, olha, essa pessoa aqui, para ela, onde ela está ok. Ok, então eu vou ter um plano de carreira com ela diferente, de longo prazo, mas estático no ponto de vista de cargo. Mas ela tem que apresentar uma melhoria. Individualizado, né? Individualizado. Enquanto tem pessoas que é o teu exemplo aqui, exemplo prático, que foi lá, passou o carro, quero saber, eu assumo, vou pular uma etapa para assumir um cargo maior do que o cargo intermediário na gerência. E vou enfrentar, e certamente eu sei que enfrentou aí vários desafios que gerou a casca, né? Porque também precisa. A gente aprende. Aprende também na dor, é importante. Mas eu acho que essa questão de conhecer o time, porque às vezes também a gente se trai com a nossa própria visão de mundo sobre as coisas, de achar que as pessoas vão pensar que nem nós, né? Então, olha, esse cara, eu sou um cara, eu sou empreendedor, então, nossa, eu preciso estar promovido a cada 3, 4, 5, 6 meses e tudo mais. Sim. E não, tem pessoas que elas preferem um longo prazo, preferem uma questão mais estável, e mesmo assim essas pessoas são produtivas. Eu tive essa experiência também, né? Nessa de morar em quase 10 cidades já morei em cidades mais de interior, trabalhando também, e aí nessas experiências de liderança, conversando com alguma pessoa do time, a pessoa queria ficar lá naquela cidade, ela não tinha essa motivação de crescer. Exato. E naquele momento aquilo me chocou um pouco. Eu falei, nossa, mas como não? Porque não é a minha realidade, né? Então é isso. Ela morava na praia já? Justamente isso. Não, então tá errado, né? Tem que querer se mudar. Quem mora no interior tem que querer morar na praia. Mas é justamente esse o ponto. Cara, se eu também entrego, vamos supor, o cara, ele tá na base, tá no chão de fábrica, ele tá limpando a fábrica. Ele não vai conseguir chegar a ser o CEO da noite pro dia. Mas se a empresa mostrar para ele que existe uma possibilidade de evolução e aquilo seguir ao propósito dele de melhorar de vida, ele vai estar satisfeito naquele ambiente de trabalho, vai ter propósito no trabalho que ele está fazendo. Porque não é só o trabalho em si, é a possibilidade de ele evoluir como ser humano. Então, olha, cara, a empresa aqui, ok, eu tô limpando aqui, mas eu tô vendo que com essa grana, ou existe um programa dentro da empresa de qualificação, que eu posso galgar novos... Ele vai estar satisfeito. Como pode ter a pessoa que tá, que nem tu citou, o cara no interior, eu tô feliz onde eu tô. Por quê? Porque também o ambiente de trabalho, ele é alegre, ele é produtivo, ele é eu me identifico com meus companheiros. E tem gente que gosta de zona de conforto também. A gente tem que Claro, entender isso. A isso. gente, no nosso perfil aqui, são pessoas que estão buscando o tempo todo sair da zona de conforto, que é o mesmo conceito do esporte. Tem gente que gosta de estar na zona de conforto, e a gente precisa entender isso também. Né? Perfeito. E esse conceito do esporte, por exemplo, o vôlei, né? O vôlei, ele é um esporte que é impossível tu desempenhar individualmente ele. Porque tu tem só um toque, né? Tu precisa do cara para receber o levantador e o cara que bate. Então é isso. O levantador, ele tem a função dele, não vai lá cortar, ele é o levantador. A mesma coisa, se eu tiver uma equipe de Fórmula 1, que o cara que tá trocando ali o pneu, ele quer ser o Hamilton, não vai funcionar. Ele tem que estar feliz ali trocando o pneu dele, porque aquilo ali atende à visão, à cosmovisão dele. Agora, eu quero ser o piloto, ele vai ter que procurar uma outra forma de carreira, né? Acho que o papel do gestor é justamente conseguir extrair o máximo da potência daquela pessoa naquilo que ela faz. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, porque todo mundo tem um lugar no universo. Né? As pessoas
nós somos individuais e coletivos ao mesmo tempo, nós participamos do todo. Eu acredito que todo mundo tem um lugar, não é que todo mundo é bom em tudo, ninguém, não é todo mundo que é ruim em tudo, não é possível que o cara seja ruim em tudo. Ele tem um lugar que ele desempenha com potência aquilo que ele faz. E é justamente isso, esse encaixe da liderança que saber, olha, esse cara aqui vai ter que... não dá para colocar no ataque, né? Falar de futebol, meu irmão, eu sempre joguei muito mal, então eu só ia pro gol. Porque não é muito alto. eu não sou muito alto, então pra gente dizer, é porque realmente se não tinha o banco, era o gol. Então, não adianta, cara, quero jogar futebol, não vai ser para mim o futebol. Aí vamos no surf. Não, olha, também não foi a melhor experiência no Tem que esporte. conhecer nossas limitações também. Conhecer nossas Claro, limitações. para Sócrates, né, a felicidade é a vida plenamente realizada segundo a razão, né? Então isso que tu falou de explorar a tua potencialidade, isso é muito profundo. Até falei da Disney, vou falar de novo, ali no próprio Rei Leão, né? Quando o Simba, ele tá lá vivendo o Hakuna Matata lá com o Timão e com o Pumba, né? E ele tá comendo grama, ele nem sabe o que são as estrelas, e ele encontra daí, por acaso, acho que é a Laia, que é a Lala, como é? Nala. Ele encontra, valeu, Beto sempre contribuindo. E ele encontra a Nala ali, eles fazem aquela dança ali que representa tem uma simbologia por trás, que ele deixou de ser menino e ele se tornou homem, né? Ele amadureceu. E o que acontece? Ele quer passar pra Nala. Pra Nala, vou até anotar aqui, Nala. E ele quer passar pra Nala que a vida é aquilo ali. Nala, olha só, vamos comer aqui a grama, vamos, né, ficar aqui com meus amigos, curtindo aqui a Hakuna Matata. E ela, a mulher sempre mais, né, muito mais pra frente, muito mais madura que o homem, ela fala, Simba, tu sabe quem tu é? Quem que tu é? Tu é o rei. Enquanto tu tá aqui comendo a grama, tu tá aqui brincando com teus amigos, a tua mãe, ela tá lá sendo explorada pelo cara que matou o teu pai. E o que tu vai fazer da tua vida? Tu vai ficar negando a realidade? Daí aquilo ali é o choque dele. E aí ele amadurece. Tanto é que depois aparece ele olhando as estrelas lá, eu acho que é com o papagaio, acho que é com o azul, se eu não me engano. Zazu. Zazu. É o Rafiki? Oh. Macaco. Não, o homem é demais da Disney. E... Pô, eu achei que eu sabia mais que tu, Beto, de Rei Leão, porque eu assisto também direto. E daí tem o Rafiki, e o Rafiki mostra pra ele, olha, essas estrelas aqui, isso aqui não são coisas aleatórias. As estrelas, elas são a tua história. E lá ele enxerga que tá o pai dele, o vô dele, os ancestrais dele, a cultura dele, de quem ele é. Então ele se reconecta com esse passado dele e ele vai exercer a potencialidade, ele vai exercer quem ele realmente é, que ele é o rei. E ele vai lá e toma o reino para si. E aí sim ele é feliz. Então eu acho que é essa questão de tu explorar a tua potencialidade, de tu ser o melhor que tu possa ser dentro da tua realidade, dentro de quem tu realmente pode ser, sem uma grande ilusão de eu me tornar lá o príncipe de não sei o que, não. Quem eu posso ser hoje? Eu acho que é a autenticidade, né? Eu acho que esse que é o segredo realmente da felicidade. Tá na autenticidade, que é o que a gente vinha falando, daquilo que tem valor. É tu contigo mesmo, tu tá te sentindo autêntico dentro daquilo ali. A tua vulnerabilidade, ela vai aparecer de uma forma autêntica dentro daquilo. Não existe falsa modéstia. Modéstia já é quase uma falsidade. Então é mais ou menos Vem do desafio primeiro de você se conhecer e depois de você deixar isso muito claro para os outros, né? Que é a autenticidade, né? É a autenticidade que é importante, que faz a diferença. E existe... E quem olha, observa e consegue identificar aquilo que é genuíno. Pelo menos pessoas inteligentes, tem uma máxima no livro que eu leio, olha, nunca dê elogios que não sejam genuínos. Que é muito feio, e a pessoa percebe no momento que aquele elogio não é genuíno, toda a máscara da falsidade entra, ou cai a máscara da falsidade. Então, eu acho que essa autenticidade tem a ver com ser genuína, e tem que ser genuína, não tem como saber. Então, e é uma autoconstrução, uma autoconfiança, que vai ser todo dia vai mudar e tudo mais. Muito interessante. Rafa, a gente passou um pouquinho do nosso horário já, e... Foi super rápido. Super rápido, né? Espero que a gente possa conversar outras vezes juntos também, porque
A gente conseguiu produzir um conteúdo que foi massa, foi profundo. E para finalizar, eu gostaria de te perguntar se tu fosse deixar uma mensagem para quem está nos escutando, né, sobre o que a gente conversou, que a pessoa pudesse refletir um pouco sobre a realidade dela, sobre como que eu posso, de fato, ser mais humilde, como essa humildade ela pode refletir positivamente, tanto na minha carreira ou no meu ser. Eu te dou esse espaço para realmente tu falar. Tá bom. Eu acho que falei um pouco aqui, mas reforçar o conceito de escutar mais. Eu acho que o conceito de escuta ativa, a gente aprende muito quando a gente escuta. Então, enquanto você está falando, você não está aprendendo. Aquela ideia, né? Então, um é isso. E o outro é tirar essa, enfim, percepção que errar é errado. Tem um líder uma vez que me falou sobre acertar mais do que errar. Então, quando eu falo de uma trajetória de mais de 10 anos, eu só tô aqui porque eu acertei mais do que eu errei. Mas todo mundo erra, né? Então, esse conceito de não poder errar, e aí o errar vem desse ambiente aqui também de vulnerabilidade, que você também não se arrisca, que você não tem criatividade. Então, errar pouco, claro, acertar mais do que errar, mas estar nesse ambiente que você se sinta seguro também para propor, para ter criatividade, enfim. Acho que é isso. Ótimo. É um show de bola, muito, muito legal o papo. O tema foi bastante autêntico. Eu diria Profundo, assim. quase uma terapia. Eu diria que é bastante autêntico, profundo. E muito obrigado, Rafa. Porque eu anotei todos os ensinamentos aqui, porque eu precisando de umas dicas agora, né? Nesse novo núcleo que se acompanha também dentro da nossa empresa. E todo dia a gente aprende, todo ser humano que me conhece é superior a mim, né? Essa também é uma frase que eu gosto bastante. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Adorei. Muito obrigado. Então, pessoal, assim a gente termina mais um episódio do nosso podcast Bastidores. Não se esqueça de deixar um comentário lá pra gente, né? Falar um pouquinho, vamos criar um debate, uma comunidade pra gente entender o que vocês estão pensando. Também não se esqueçam de compartilhar os conteúdos. Acompanhem lá os nossos cortes no Instagram, nos sigam no Instagram também, por favor. E foi um grande prazer receber a Rafa aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço.